queridos irmãos, aqui estamos mais uma vez neste livro da Palavra de Deus, inspirado pelo Espírito, Eclesiastes. E nós entramos agora na segunda metade do livro de Eclesiastes, segunda metade que tem início aqui no capítulo de número 7. O que nós temos aqui são as deduções formadas por Salomão a partir de seus experimentos com a vida. E essas deduções, elas são colocadas aqui neste capítulo 7 em forma de advertências e de regras para a vida. Ele observou, ele experimentou, ele concluiu, e ele agora escreve em forma de advertência e como regras para a vida. E o que ele faz aqui é recomendar, em linhas gerais, estou resumindo este capítulo 7, o que ele faz aqui é recomendar uma vida séria e diligente, em vez da jovialidade e frivolidade típica da vida humana. Assim, ele está recomendando uma vida séria, uma vida diligente. E ele irá fazer isso baseado em seus argumentos aqui, sobre a brevidade da vida e tantos outros elementos. Bem, como eu mencionei, o capítulo 7 dá início à segunda metade do livro de Eclesiastes. E é muito interessante porque nessa segunda metade ele inicia no capítulo 7, veja, com uma série de provérbios de Salomão no livro de Eclesiastes. Bem, são provérbios muito similares àqueles que nós encontramos reunidos no livro de Provérbios. Agora, a razão por que esses provérbios foram inseridos aqui, e não lá no livro de Provérbios, mas aqui em Eclesiastes, nós não sabemos. Porque esses provérbios estão em Eclesiastes e não foram inseridos lá no livro de Provérbios. Talvez, nós podemos especular, uma razão é que essas observações que estão aqui em forma de provérbios em Eclesiastes 7, Salomão, ou melhor, só veio à atenção de Salomão, ou foram escritas por eles em anos mais tardes, depois que ele já tinha iniciado sua escrita de Eclesiastes. Ele então ponderou, observou estas questões e colocou aqui em Eclesiastes como provérbios. Essa é uma possível explicação do porquê esses provérbios estão em Eclesiastes e não no livro anterior. Bem, mas nós iniciamos aqui. O importante é o conteúdo e a verdade que nós temos diante de nós. E nós iremos, é claro, seguir de uma maneira um tanto diferente, já que aqui nós temos provérbios bem didáticos, com verdades muito profundas, e não uma argumentação a partir de uma premissa inicial, como nos capítulos anteriores. Bem, o versículo de número 1, fazendo essa comparação ainda desses provérbios aqui com o livro de Provérbios, ele nos recorda de Provérbios 22, versículo 1. Se você se recorda, Provérbios 22, versículo 1, diz essas palavras: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Observe agora Eclesiastes 7:1. É melhor a boa fama do que o melhor unguento. Novamente, Provérbios, vale mais ter um bom nome do que muita riqueza. Você percebe a reverberação lá de Provérbios 22 aqui em Eclesiastes 7:1. E esse é um exemplo. E aqui em Eclesiastes, a diferença, é claro, com o texto que nós lemos em Provérbios 22, é que um bom nome é melhor do que um unguento, ou o melhor dos ungüentos. Em Provérbios é melhor do que riqueza, aqui é melhor do que os melhores perfumes. Embora unguento aqui não seja unicamente um perfume, a tradução do termo hebraico dá a ideia de uma pequena pasta, um creme que era produzido, que tinha propriedades medicinais, mas também um cheiro muito agradável, e era utilizado pelas pessoas. Mas a ideia central aqui da ilustração e do raciocínio tem mais a ver com o cheiro, não é? O perfume. Então nós podemos ver o unguento aqui como um perfume. E a declaração é essa: vale mais ter um bom nome do que o melhor dos ungüentos. Melhor é a boa fama do que o melhor dos perfumes. Bem, nós sabemos que isso é verdade. De fato, ter um bom nome aqui significa uma boa reputação. Ter um bom nome é muito melhor do que ter um grandioso nome, do que ter um nome famoso. Ter um bom nome é muito melhor do que ter um nome conhecido e famoso.
Ter uma boa reputação, isto é, um bom nome. Bem, ter um nome de uma pessoa reputável, honesta, digna, reta, de bom caráter, é muito melhor do que ter, por exemplo, um nome famoso. É muito melhor do que ter o nome Lampião. Não é verdade? E por Lampião eu não me refiro à luminária, mas o famoso personagem do Nordeste, cangaceiro assassino, cujo nome se tornou famoso pela maldade, pela crueldade, pela vileza. E numa sociedade como a nossa, tudo que é famoso, bom ou mal, é transformado em herói, não é? Assim, é melhor ter um bom nome do que ter o nome Lampião. É melhor ter um bom nome, boa reputação, do que muitos nomes bem conhecidos em nosso cenário político contemporâneo. Não é verdade? E esta ideia aqui, melhor é a boa fama, um bom nome, do que o melhor unguento. Uma boa fama não quer dizer esta fama que nós temos em vista das celebridades. Ser uma pessoa conhecida como um bom nome, uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira, digna de confiança, é melhor do que ter um nome famoso, um grande nome. Bem, um bom nome, uma reputação ilibada, é comparado aqui a um perfume. Agora, é muito interessante porque isso é um provérbio comum na mentalidade da antiguidade. E esta ideia do perfume representar um bom nome, uma boa reputação é muito comum, não é? Um bom perfume é aprazível, é agradável, não é exagerado, ele atrai, não é assim por dizer. E um bom nome também, ao ouvir o nome daquela pessoa, isso traz firmeza, isso traz talvez conforto, a pessoa é digna de confiança, não é? Isso atrai, é cheiroso, assim por dizer, é um unguento, é um bom perfume. Mas o contrário disso também é verdade. Se você abrir comigo rapidamente em Gênesis, no capítulo 34, no versículo de número 30, nós temos aqui um exemplo contrário do que nós acabamos de considerar aqui. Ou seja, ter um mau nome não é um bom, não é como ter um mau cheiro. Aqui em Gênesis capítulo 34, versículo 30, nós temos o incidente aqui, o caso de Diná, filha de Jacó, desflorada por aquele homem de Siquém, e os filhos de Jacó, irmãos de Diná, eles enganam aqueles homens, e então os matam a todos. E o resultado de tudo isso, quando esta história chega aos ouvidos de Jacó, é que Jacó declara essas palavras. Então disse, no versículo 30, então disse Jacó a Simeão e a Levi, que mataram, não é, aqueles homens, tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre cananeus e perizeus, e tendo eu pouco em povo e número, eles ajuntar-se-ão contra mim, me ferirão e serei destruído eu e minha casa. Me fizestes cheirar mal, ou seja, a reputação dele, depois disso que os filhos dele, Levi e Simeão, realizaram, esse trágico evento, a reputação de Jacó naquela terra apodreceu. Assim, o nome dele traz esta ideia, uma má reputação a partir de então. E esse é o contraste aqui com Eclesiastes 7. Melhor é a boa fama, um bom nome, do que o melhor unguento. E o contrário disso também, não é? Como nós acabamos de observar aqui. Bem, o que seriam os elementos que compõem um bom nome, uma boa reputação, que nós poderíamos enumerar? Bem, certamente ter um bom nome é muito mais do que ser bem falado ou ter um nome conhecido. Porque muitas vezes nós lemos na palavra de Deus o que é altamente estimado entre os homens, diante de Deus, é abominação. Assim, um bom nome não é necessariamente um nome bem falado, melhor dizendo, muito conhecido, não é? Há alguns nomes muito conhecidos em nossa sociedade brasileira que se tornam conhecidos por coisas extremamente sujas que fizeram, coisas extremamente absurdas que realizaram, e este nome se propaga por toda parte. Com este nome muito conhecido, alguns deles se tornaram até políticos, não é? Assim, um nome muito conhecido, muito falado, não é um elemento de um bom nome, porque, como nós observamos, aquilo que é altamente estimado entre os homens é muitas vezes abominação aos olhos de Deus. Um bom nome
está ligado a tudo aquilo que descreve a palavra de Deus, que é honesto, amável e de boa fama. É isso que está por trás de um bom nome. Honesto, honestidade, amabilidade, boa fama, isto é, pela realização de boas obras. Um nome que não é apenas lembrado na terra, mas é lembrado no céu, inclui nesta vida, nesta reputação desta pessoa, santidade, piedade, serviço do bem, diligência, integridade, benevolência. E há muitos exemplos na Bíblia, nós recordamos apenas de um. Aquele centurião Cornélio, no livro de Atos, que temia a Deus, embora não era salvo. As suas esmolas, as suas boas obras eram bem conhecidas entre os homens, não é? E também eram conhecidas diante de Deus, como nós lemos ali. Assim, um bom nome não é apenas lembrado na terra, mas é lembrado no céu. É uma pessoa que vive e busca e se esforça pela santificação. Por piedade, piedade não é sentimentalismo religioso. Piedade, mais uma vez, é profundo respeito por Deus, por profundo amor por Deus. E quando isso é caracterizado na vida de uma pessoa, certamente o Senhor o conhece. E um bom nome também é lembrado no inferno. Você se recorda como no livro de Atos, capítulo 16 e 17, aqueles homens que tentaram imitar a Paulo, tentando expulsar um demônio de um jovem, o demônio disse: nós conhecemos Paulo, mas vocês quem são? Paulo era conhecido mesmo entre os inimigos da verdade, porque tinha um bom nome. Integridade, benevolência, diligência, serviço do bem, piedade e santidade, essas coisas formam um bom nome, uma boa fama. Assim, melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Bem, queridos amigos, na conversão, uma pessoa recebe um bom nome, e o nome que ela recebe é o melhor de todos os nomes. Ela é chamada agora de cristã, cristão, filho de Deus. Pode haver um nome maior que esse? E esse é o melhor nome ou sobrenome que alguém pode ter, que alguém pode buscar ou receber. Bem, se você, nesta noite, ainda não tem este nome, cristão, filho de Deus, filha de Deus, você deve buscá-lo. Esse nome lhe é dado na conversão. Ele não é lhe dado no batismo infantil, nome cristão, talvez pelos homens. Mas você pode receber o nome de Barnabé e ser uma pessoa extremamente ímpia. Embora Barnabé fosse um exemplo, não é? Esse nome é dado na conversão, porque é um nome que caracteriza uma alma transformada. Lá no livro de Atos, no capítulo 11, 26, pela primeira vez na história é registrado que aquelas pessoas que creram no Senhor Jesus Cristo receberam este apelido de cristão. E cristão, na verdade, embora tenha este final que soa superlativo, no grego é pequeno Cristo, porque as pessoas viam Cristo nelas, assim foram apelidados de acordo com o nome do seu Senhor. E que apelido, não é? Será que você poderia ser apelidado de cristão? Em João capítulo 3, no versículo 1, 1 João 3, 1, nós lemos, veja, quão grande o amor de Deus, ao ponto de sermos chamados, nome, filhos de Deus. Filhos de Deus. Toda pessoa salva recebe um bom nome. Este é o nome do seu Pai. Porque quando nós nascemos de novo, assim como o Pai dá a seu Filho um nome, nós também recebemos do Senhor um nome. E Apocalipse fala a respeito disso. Na eternidade nós receberemos um novo nome. Eu chegarei a esse ponto em alguns minutos. Mas aqui está, filhos de Deus. Bem, deixe-me falar sobre nome. Você sabe que o nome na antiguidade representava algo do caráter da pessoa. O nome representa um pouco da identidade de alguém. Muitas vezes, um bom nome para uma pessoa em nossa sociedade ocidental se refere à sua profissão. Se você ouve o nome de determinada pessoa, e se esse nome é precedido
pelo doutor fulano, médico, não é? Então, muitas vezes é um bom nome, bem conhecido, está ligado à profissão. Agora, meus queridos irmãos, muitas pessoas neste mundo, e a maioria delas, esforçam-se toda a sua vida, trabalham, estudam, buscam uma carreira, se formam, seguem estudando, porque elas desejam ter um nome bem conhecido no mercado, como médico, como um advogado, como um bom pedreiro, como um bom professor, como um bom profissional de qualquer área. Ele quer ter seu nome conhecido. Por quê? Porque se formando bem em uma área, ele recebe uma identidade. E a pessoa pode dizer, bom, eu cheguei a este ponto e agora eu tenho reconhecimento, eu tenho uma identidade. Eu sou um médico. Eu sou um empreendedor de sucesso. O mundano, ele se esforça para ter uma identidade neste mundo e ser reconhecido entre seus pares. Há um esforço muito grande nesse meio para isso. Todavia, meus queridos irmãos, eu gostaria que você marcasse isso, porque isso é a chave para o nosso contentamento e compreensão, isso é realismo espiritual. Na conversão, nós recebemos uma identidade. Nós somos cristãos. Esse é o nosso nome. Assim, para um crente, o trabalho, a carreira, é manutenção. Para ele, seu trabalho e sua carreira não é identidade. Porque o cristão já não é mais como aquele do passado, cuja vida era focada em ser alguma coisa, ter uma identidade. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero alcançar e ser isso, isso e aquilo. Então eu vou ter minha identidade, me satisfazer, me alegrar que eu fui isso ou aquilo. Normalmente isso tem a ver com ganhos, não é? Com posição, com feitos. Mas veja que maravilha, na conversão nós recebemos uma identidade e nós somos agora filhos de Deus. De modo que o nosso serviço, a nossa vida, a nossa alegria com o Senhor, para as coisas de Deus, nós já temos a identidade. Nós não precisamos gastar toda a nossa vida aqui neste mundo, angariando, buscando, crescendo materialmente em termos de nome para ter uma identidade e ter uma autossatisfação. Não. Nós somos filhos de Deus. Nós somos cristãos. Assim, muitos crentes eu tenho observado, jovens, eles entram na escola, na faculdade, no curso técnico, na universidade, e de alguma maneira eles são contaminados por esta ideia. Eles entram neste rio dos estudos e são tomados por uma corrente deste rio. E a corrente é esta, a ideia é esta, predominante. Ser, ter, eu preciso ser, eu preciso ter, eu tenho que passar os próximos 10 anos fazendo mestrado, doutorado, pós-graduação nisso, naquilo, viajar, anos e anos envelhecendo até chegar à maior especialização possível para me ter uma identidade como um grande isso ou aquilo. E anos de vida são dedicados a algo que se tornará cinza um dia. Anos de vida e de energia e de recurso e de tempo e de oportunidade são colocados somente em algo terreno. Porque aquele cristão foi levado por essa maré na universidade. Mas deixe-me lhe dizer isso, e muitas vezes, por não alcançar o que estava buscando neste mundo, vem a impaciência, vem a melancolia, vem a dissatisfação, vem a ansiedade e tantas outras coisas. Eu não alcancei aquela identidade. Mas, meu querido irmão, entenda isso. Se nós já nascemos de novo, nós já temos uma identidade. Nós somos filhos de Deus. Nós não precisamos agradar ninguém no mundo para que eles se sintam felizes conosco e nós satisfeitos com ele por reconhecerem a nossa identidade profissional. Nós já temos uma identidade, somos filhos de Deus, somos cristãos. Assim, se um crente não conseguir um trabalho depois de terminar sua universidade, naquela área que ele se especializou, naquela área que ele estudou, naquele curso técnico específico, ele não deve entrar em tristeza, melancolia ou depressão, porque ele agora sabe, se ele é maduro na palavra de Deus e entendeu esta regra, que o trabalho para ele é manutenção e não a sua identidade. A sua identidade é servir a Cristo, viver para Cristo, agradar o seu mestre, ser recebido na eternidade.
Então, o crente que é maduro na palavra de Deus e entende estas verdades, ele não se frustra, ele não é contaminado por este frenesi da faculdade, que é o de alcançar e ter uma identidade neste mundo. Ele está cônscio que, por melhor que ele se esforce, se as coisas não estão indo bem nessa direção da sua carreira, ele gastou tempos, anos, se esforçando e se especializando nisso, especificamente um nicho no mercado de trabalho, mas não foi por ali, talvez não foi a vontade de Deus, a situação não está indo bem no mercado, ele não vai se entregar à depressão, ele não vai se frustrar, ele não vai dizer, eu não consigo ser útil mais para nada na vida, porque eu sou uma ferramenta que só funciona. Não, ele se lembra que a sua vida, o seu trabalho, é meramente manutenção do corpo. A sua vida é para o Senhor, seus talentos para o Senhor, seu tempo, seu coração para o Senhor. E através do seu trabalho, o Senhor o provê. Então esse trabalho pode ser o seu ganho para a manutenção do seu corpo e dos seus. Para um crente, pode tanto vir de uma sala de cirurgia como um cirurgião, neurologista cirurgião, ou pode vir de alguém que trabalha capinando um lote, porque para ele ambos são dignos. É manutenção e não identidade. Obviamente o crente ele vai buscar um trabalho através do qual ele possa servir melhor a comunidade, estar mais em contato com pessoas para falar de Cristo. Mas nós não estamos tocando neste elemento da escolha, nós estamos tocando neste ponto. O cristão tem a identidade, assim, ele tem sua paz, sua alegria no Senhor. Ele faz o seu melhor neste mundo, mas sempre consciente que o seu trabalho é manutenção. Bem, eu fecho esse parêntese aqui. Um bom nome, uma boa identidade. Se você ainda não tem esse nome, você deve buscá-lo, e ele vem pela conversão, arrependimento de pecados, salvação, perdão de Deus, e assim adotado para dentro dessa família, recebendo esse sobrenome cristão, filho de Deus. Se você já recebeu esse nome como um crente, então valorize esse nome acima de todas as distinções terrenas. Ser um crente, pertencer a Cristo, ser um servo de Deus. Proteja esse nome ou testemunho ou título de ser manchado e as pessoas lhe reconhecerem como um cristão X ou Y negativo, isso, aquilo. Se você já tem este nome, ande dignamente do nome do Senhor. Lá em 1 João capítulo 2, versículo de número 6, nós lemos essas palavras: aquele que diz que está nele, em Cristo, também deve andar como ele andou. Assim, ande dignamente. Não esconda este nome. Não esconda dos homens este nome. Em Lucas capítulo 9, versículo de número 26, nós lemos essas palavras do Senhor. Porque qualquer que de mim, diz Cristo, e das minhas palavras, doutrina, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Não esconda este nome, não se envergonhe dele. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 16, diz essas palavras: tenha uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos que blasfemam da vossa boa conduta, bom nome, boa fama, em Cristo. O nome que vocês têm em Cristo. Se você já recebeu esse novo nome, ele foi dado por Cristo. Assim, não esconda. Oh, queridos amigos, pense sobre isso. Ter um bom nome no meio do povo de Deus, ter um bom nome, uma boa reputação na igreja de Cristo Jesus. Lá em Atos capítulo 16, versículo de 1 a 2, nós lemos sobre um jovem cristão, filho de uma mãe grega, judia, e de um pai grego. Ele nascera de novo, e em pouco tempo ele tinha uma boa reputação entre os irmãos, entre as igrejas. Atos 16, de 1 a 2. E chegou a Derbe, Paulo e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam na igreja de Listra e em Icônio. Ter um bom testemunho, ter uma boa fama, um bom nome,
aquele irmão, ele é um crente fiel a Cristo e ao corpo de Cristo? Fulano é zeloso de boas obras no reino de Deus. Beltrana é uma pessoa muito disciplinada, você já observou, e organizada no serviço de Cristo. Você já percebeu como Cicrano é um jovem, um homem sacrificial? Está sempre servindo, chega cansado, vem para a oração, para o trabalho do Senhor, sol, chuva, sempre envolvido. Ter um bom nome entre o povo de Deus. De alguém zeloso, de alguém que anda em amor fraternal, maduro na fé, ter um bom nome. Oh, queridos irmãos, entenda isso, é uma grande bênção. Se isso é ligado aqui na terra, entre os irmãos, isso também é ligado no céu. Se isso é reconhecido entre o povo de Deus aqui, também é reconhecido no céu. Ter um bom nome na Igreja do Senhor Jesus Cristo, pela obra que nós realizamos com humildade, diligência, dedicação. Isso é algo maravilhoso. Em vez desse versículo primeiro, mais uma vez. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Bom, de fato, um bom nome, uma boa reputação é melhor do que um grande nome. Mas será que nós podemos afirmar também a segunda parte do versículo 1? E o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Será que nós podemos afirmar que o dia da morte de alguém é melhor que o do seu nascimento? Bem, o dia do nascimento de uma pessoa é um dia de alegria. O da morte, um dia de tristeza. O do nascimento é um dia celebrado todos os anos. O dia da morte de alguém, ele é recordado e aos poucos é esquecido. Assim como pode ser isso que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento de alguém? Bem, em muitos sentidos nós podemos afirmar isso junto com Salomão. Primeiro, o dia da sua morte é melhor do que o dia do seu nascimento se essa pessoa adquiriu, como no exemplo anterior, um bom nome ao longo da sua vida, claro, segundo os padrões de Deus. Então essa pessoa certamente terá maiores honras e maior apreciação em sua morte do que ele recebeu no seu nascimento. E ainda mais, se a vida dessa pessoa foi vivida segundo a vontade de Deus, então o dia da morte para essa pessoa, veja, meu querido irmão, será o dia da entrada em uma vida muito mais longa, muito mais rica e muito mais feliz que a vida que o nascimento terreno proporcionou a essa pessoa. É por isso então que o dia da morte dessa pessoa é muito melhor nesse sentido do que o do seu nascimento. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, nós lemos essas palavras tão belas. Filipenses 1, 21. Porque para mim, diz Paulo, o viver é Cristo. Um cristão, esse é seu nome. E o morrer é ganho. No Salmo 116, versículo de número 15, Davi diz o seguinte: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Em Isaías capítulo 57, no versículo 1, nós lemos assim, observe essas palavras: perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Assim, em muitos sentidos, o dia da partida de uma pessoa é melhor do que o do seu nascimento. Às vezes nós nos perguntamos, fulano partiu naquele contexto, naquela cidade ou naquele país cedo? Sim, não nos esquecemos dessa verdade que nós acabamos de ver aqui em Isaías, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Aos olhos de Deus, que nos criou e nos salvou, é preciosa é a morte, o passar de um dos seus santos, porque nós entramos na presença de nosso Criador. Bem, o dia da morte de um santo, de um crente, é melhor do que todos os seus dias vividos juntos. Por quê? Bem, porque se você pensar com calma e realismo, os dias desse crente, todos os seus dias, os dias que nós vivemos, bem, são os dias em que nós estamos morrendo. No momento em que nós começamos a viver,
é o momento em que nós começamos a morrer. Mas a morte dessa pessoa é o fim do morrer. Porque no dia da morte do crente, a morte está acabada para sempre. Assim, para um crente, o dia da sua morte é melhor do que o dia do seu nascimento. Essa vida ela é cheia de dores e de sabores. O dia da morte será o dia da nossa cura. Não haverá mais dor, nem enfermidade, nem pranto, nem dor nas costas, nem dor de cabeça, nem reumatismo, nem feridas, nem dores nos ossos. O dia da nossa morte será o dia da nossa cura, se nós nascemos de novo. Um novo corpo, querido amigo. Essa tenda remendada que nós temos que ir remendando e andando, ela será trocada não por uma casa, mas por um prédio, um corpo tão maravilhoso. A morte, diz a Bíblia, é o último inimigo, mas a morte ela também acaba por matar todos os inimigos. Na morte nós não temos mais inimigos, nem Satanás, nem o mundo, nem a velha natureza. Assim, a morte de um crente é melhor do que o seu nascimento. O dia da nossa morte é o começo dos nossos melhores dias. Assim, estas palavras são verdadeiras. Melhor é o dia da morte de alguém do que o dia do nascimento de alguém. Agora, a morte, ela é o fim do morrer. No dia da morte do crente, a morte acaba para sempre. Mas se é o dia da morte para alguém que rejeitou o Salvador, bem, querido amigo, mesmo não pode ser dito, porque não há eternidade com Deus na morte deste, mas sim distância de Deus e punição. O dia da morte para uma pessoa não salva é o dia da sua condenação. Deixe-me seguir então para o versículo de número 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Que versículos curiosos, não é? Será que ele está pregando a melancolia, o pessimismo? Bem, claro que não. Tristeza? Claro que não. O que ele está dizendo é isso, que observar o fim é melhor do que rir e festejar. Bem, quando nós lemos isso com muita pressa, parece uma declaração um tanto desequilibrada, não é? Mas logo que você faz uma avaliação mais profunda, bem, então você logo confirma a sabedoria dessas palavras aqui. Por exemplo, um funeral. Todos já estiveram, creio eu, em um funeral. Um funeral, com muita frequência, leva um descrente a reconsiderar sua descrença em Deus. Leva um descrente a reconsiderar sua indiferença para com seu Criador e a voz da consciência. Leva um descrente, ou uma pessoa que se diz crê em Deus, mas é letárgico, não busca Deus, não conhece a Deus, a reconsiderar o seu futuro. Por quê? Porque esta pessoa, nesse momento, diante do luto, diante do caixão, diante do funeral, ela é forçada a reconhecer o que ela foge, que é que a morte é o final de todas as pessoas. Não há mais um passo à frente. E está ali, naquele lugar, naquele momento, pode muito bem persuadir, não é? Persuadir os vivos a aplicar isso ao seu próprio coração. Porque naquela está o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Quando você vai a um funeral, talvez você já teve essa experiência, já tive muitas vezes, ou ao ouvir falar sobre a morte de alguém muito próximo, há uma experiência um tanto interessante, não é? Versículo 3 descreve: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Quando você vai a um funeral, ouve sobre a morte de alguém próximo, em outras palavras, quando a morte chega próximo, ela traz um efeito sobre a nossa alma que coloca os nossos pés naquele exato momento no chão da realidade. Você já sentiu isso? Alguém próximo morreu. De repente, você sai na porta, na rua, vê a televisão, você vê como as pessoas são banais, como elas estão vivendo para coisas pequenas por anos e anos, como elas estão cegas a respeito do verdadeiro valor da vida,
Como a vida é breve, pessoas praticam certas coisas perigosas, podem passar para a eternidade a qualquer momento, sem perceber. Quando nós vamos à casa do luto, os nossos pés, de repente, são trazidos das nuvens de volta à realidade da vida. De repente você pensa, o que é a vida? Se não servir, amar a Cristo e os irmãos e viver para Ele? O que eu estou fazendo desperdiçando tanto tempo com algo egoísta só para mim, quando em poucos dias eu vou passar para a eternidade? Estar na casa do luto, põe os nossos pés, traz esse grande efeito na alma. Esse efeito ele não dura muito. No mundano ele não dura quase nada, mas ele acontece. Porque o mundano quer estirar da mente por toda força a ideia da morte. E logo ele sai dali, ele quer tomar alguma coisa, brincar, rir, contar uma piada, ele quer tirar da mente, quer sair dali o pensamento. No crente dura mais tempo, mas infelizmente, pelas preocupações desta vida, esse realismo não permanece, não é? É por isso que é melhor, então, ir à casa onde há luto do que onde há banquete, porque naquela o fim de todos os homens é percebido. Melhor é a mágoa do que o riso nesse contexto, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração um pouco desintoxicado. Nós deixamos de ser medíocres com os outros, aprendemos a compartilhar, porque nós não vamos levar essas coisas com a gente. Nós desapegamos das coisas materiais. O senso da proximidade da morte traz isso, e deve trazer e manter este senso da brevidade, não levar que a gente volte às mesmas coisas, mas purgar, assim por dizer, os nossos hábitos, a nossa agenda, e nos fazer viver à luz da eternidade. Assim é melhor, isto é, tem um fruto melhor, tem um resultado melhor do que na casa de banquete. O que você aprende na casa de banquete? A ser glutão, a perder as rédeas da moral, a imaginar que a vida é sempre assim, a querer viver sempre dessa maneira, em ilusão, a se esquecer do mundo em volta e da realidade. É isso que se aprende com frequência na casa do banquete. Qual é o segredo de viver bem, então, segundo esse texto? Bem, o segredo de se ver bem é manter um olho no fato da brevidade da vida. Sempre mantendo o olho. Sempre voltando a lembrar desta realidade. Mantendo um olho no fato da brevidade da vida, no dia da nossa partida. Isso é bíblico, queridos irmãos. Está aqui em tantos outros lugares. Veja Deuteronômio capítulo 32, por exemplo, versículo de número 29. Quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Ser sábio é isso. É você levantar sua cabeça desse ritmo da vida em que você está vivendo agora, parar por um minuto e tentar olhar lá na frente, no final da sua vida. É claro, nós não podemos datar ela. Pode ser amanhã. Como eu vou estar? Como terá sido a minha vida? Quantos dias eu terei vivido? O que eu terei feito pelo Senhor? Quanto eu terei crescido no conhecimento e na comunhão com o meu Salvador? Quantas almas eu levei o nome de Cristo? A quantas almas eu levei o nome de Cristo? Ser sábio é isso, é pensar a vida em relação ao fim. Isso é sabedoria. E então organizar esta vida, consciente dessa verdade. Mas a maioria dos seres humanos são irracionais. Nós somos irracionais por natureza. Nós sabemos que a morte é real, é absoluta, é um fato, mas nós preferimos viver como se não fosse. Isso é irracional, a irracionalidade. Mas o crente não pode viver assim. Salmo 90, versículo de número 12, são palavras tão belas e tão bem conhecidas, onde Moisés declara no versículo de número 9, pois todos os dias vão passando na tua indignação, passamos os nossos anos como um conto que se conta, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira, segundo és tremendo assim é o teu furor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então é interessante. Moisés, ele quer aprender a contar não os anos de vida, não os meses de vida, mas os dias. Por quê? Porque cada dia é uma pequena vida, não é? Você acorda, nasce de manhã e segue ao longo do dia até o cansaço, até deitar na cama. Então nós devemos planejar e confiar ao Senhor o dia, porque a vida é feita de dias.
E aqui está a sabedoria. Oh, meus queridos amigos, é por isso que estar no lugar onde somos anunciado o fim traz sabedoria e aquele efeito que causa na alma. Como você pode encarar a morte dessa maneira, vendo o passamento de alguém conhecido, estando em um funeral, e voltar a passar horas na frente da televisão? É irracional, não é? Como você pode ter um senso da realidade, da eternidade, da brevidade da vida, e gastar horas e horas na frente de um jogo, de um programa, ou na internet pulando de uma besteira para outra, de um debate para outro? Você começa a colocar as coisas em perspectiva e começa a se envolver com as coisas eternas, e as coisas eternas são as coisas do reino de Deus, a nossa comunhão com o Senhor. Bem, essas palavras são muito profundas e práticas. Aqui está o segredo de viver bem, mas aqui está o segredo de morrer bem. O segredo de morrer bem é viver no temor de Deus. Não viver em temor de Deus, mas no temor a Deus. Provérbios, palavras conhecidas de Salomão, no capítulo 9, versículo de número 10 a 11, nós lemos: o temor do Senhor é o princípio, início da sabedoria, e o conhecimento do Santo, Cristo, a prudência. Nós lemos também no versículo 11: porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te aumentarão no temor do Senhor. Lá em Eclesiastes 12, quando Salomão conclui todo o seu discurso, todos os seus experimentos, no versículo 13 e 14, ele diz: de tudo que se tem ouvido, isto é, de tudo que eu disse, de tudo que você ouviu, atenta. Não há limites para fazer muitos livros e muito estudo é enfada da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, não só de todo crente. Assim, o segredo de morrer bem é viver no temor do Senhor. Honrá-lo, amá-lo, servi-lo, fazendo tudo sob os olhos dele, como para o Senhor. Temer pecar contra um Deus tão amoroso, tão bondoso, um Pai celestial. Esse é o segredo do viver. Bem, deixe-me seguir para o versículo 4, então. Há muita coisa aqui nesses capítulos. O coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Bem, o tolo, que não pensa em nada além do prazer presente, esse é o tolo. Ele só quer desfrutar o prazer presente. Como ele pode fazer a sua vida mais agradável, como ele pode se afastar de cenas tristes. Ele vai somente a lugares onde ele pode eclipsar a preocupação. Esse é o tolo. Socializar sem reflexão. Desfrutar de bons momentos sem ter que ponderar e refletir. Esse é o tolo. O seu coração está na casa da alegria, só lá, em nenhum outro lugar. Ele não quer sentir e pensar a brevidade da vida. E quanto mais recursos ele tem e capacidade ele tem para desfrutar desta vida, mais ele se distancia da morte. Mais ele se distancia da pobreza, da miséria e tudo aquilo que implica em morte, não é? Enfermidade, pobreza, etc. aponta para isso. Então, mais ele se distancia, mais ele quer viver na gaiatice, isto é, na alegria. Assim, o seu coração está nessas coisas. Mas quando a Bíblia diz que o coração do sábio está na casa do luto, não quer dizer que o crente é mórbido, ele não desfruta os prazeres. Mas quer dizer que o seu coração não está apegado às coisas desta terra. Versículos 5 e 6. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo, também isto é vaidade. Os versículos 5 e 6, o que eles fazem? Eles contrastam o comportamento do sábio com o cântico e a risada dos tolos. Tem um texto no Novo Testamento que esclarece esses dois versículos. Abra comigo em Efésios capítulo 5, versículo 4. Eu preciso reler novamente o texto de Eclesiastes para nós não perdermos o fio da meada. Coloque o dedo lá em Efésios, não perca de vista. Mas observe novamente Eclesiastes para a gente fazer essa ponte. Ele compara aqui o riso do tolo, a canção do tolo, com ouvir a repreensão do sábio.
Porque o canção do tolo, suas palavras, suas brincadeiras, é como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela. Esse é o riso do tolo, isso é a conversa do tolo. E lá em Efésios capítulo 5, versículo de número 4, nós lemos: nem torpezas, em outras palavras, na conversão de uma pessoa sábia, estas coisas nunca podem entrar, porque são as coisas que entram na conversação de um tolo. Não se deve entrar torpezas. Note a repreensão do apóstolo Paulo. É uma repreensão concernente a conversas fiadas, zombarias, gracejos tolos que estavam começando a ter forma entre os crentes de Éfeso. E Paulo repreende fortemente esse tipo de atitude carnal, baixa. Ele diz: não esteja entre vós nem torpezas na conversação de vocês. O que são torpezas? Bem, são indignidades. Torpezas são baixezas, algo obsceno. Isso não pode estar na conversação de um crente. Nem tolices. O que são tolices? Insensatez em palavras, em ações. Zombarias. O que são zombarias? Deboches malévolos de alguém, chacota. Esse tipo de coisa não pode estar na conversação de uma pessoa sábia. Conversação que envolve indignidade, que envolve baixeza, ou algo obsceno. Essa é a conversa do tolo, do nécio, da pessoa que não teme a Deus. A sua conversa não pode ter insensatez, coisas absurdas, ridículas, fazer isso, pensar isso, aquilo mais, em palavras ou ações. Nem zombarias, não convém a crentes, a pessoas sábias, se dá a zombarias malévolas, escarnecendo dos outros, rebaixando os outros o tempo todo, chacota sobre chacota. Essa é a conversa do tolo. E para uma pessoa que teme a Deus, chamada de sábia aqui, é ruim ouvir isso, não é? É ruim, não é? Você já passou espinho embaixo de uma panela? Se não, passa o garfo embaixo dela. É aquele negócio difícil de aguentar, não é? Assim é ouvir o tolo, com suas piadas, suas chacotas, suas indignidades, suas baixezas, suas tolices, suas brincadeiras tolas. É isso que ele está dizendo. Então ele segue para o versículo 7 e diz: porque não sabe, verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até ao sábio, e o suborno corrompe o coração. Aqui está mais um provérbio. Bem, Salomão, ele meditou muito sobre essa questão da opressão e da consequência da opressão. No capítulo anterior, lá no capítulo 5, versículo 8, ele disse: se vires em alguma província a opressão do pobre e violência do direito e da justiça, não te admires de tal procedimento, pois quem está altamente colocado tem superior que o vigie mais alto do que ele. Ele está dizendo, é coisa comum. Quando você vê suborno, opressão, malandragem, não se surpreenda, isso é o que o ser humano é. Ele está dizendo. Mas agora, ele desenvolve um pouco mais esse tema aqui em Eclesiastes 7, neste versículo de número 7. Bem, eu tenho muito a dizer a respeito disso, mas o nosso tempo não permite. Eu vou citar a frase aqui de um homem que estudava para ser sensato, não sei se o final da vida dele foi, mas ele tinha um bom nome e uma boa fama até certo ponto da vida dele, chamado Rui Barbosa. Todos já ouviram falar, não é? O famoso Águia de Haia, o grande discurso dele na Holanda, em Haia, não é? Final do período do Império, início do período da República, quis ser presidente, etc. Ele disse o seguinte, isso ilustra esse versículo 7. Ele disse, de tanto ver triunfar as nulidades, isto é, homens na política que são ocos, mas que são os mais exaltados, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Basicamente isso que ele está dizendo. Se uma pessoa justa está debaixo e vendo o tempo todo o pecado, a miséria, a injustiça, por mais firme que essa pessoa esteja, isso pode levar essa pessoa a fazer coisas que não gostaria de fazer, falar tolices, tomar decisões erradas, debaixo de um contexto como esse. E o suborno, claro, ele não apenas corrompe a lei, quebra a lei, mas ele corrompe o coração, porque uma vez que esse coração é contaminado pelo suborno, algumas versões falam sobre a peita,
suspeita ao suborno. Uma vez que o coração é contaminado pelo suborno, a pessoa é contaminada. Assim, observe a sequência o declive, não é? Na vida moral de muita gente pública em nosso país. Você vai dando um passo atrás. Como foi que esse fulano chegou a um mensalão, a desviar tanto, a fazer isso, a levar dinheiro dentro da roupa, isso, aquilo? Você começa a observar, 20 anos atrás, um suborno como vereador, na prefeitura tal, no lanche tal, contaminando o coração. E o resultado é isso. Isso que ele está dizendo. Esse é o tolo. Esse é o nécio. Mas mesmo o justo, debaixo de tamanha opressão, vendo tantas coisas, muitas vezes por sua mente passa tais sentimentos. Mas graças a Deus, porque o crente ele olha acima das nuvens deste mundo, acima deste sol. No versículo 8b ele diz, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Bem, então nós temos lições aqui, se melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Primeiro, se melhor é o fim, então a impaciência, o orgulho e a ira é repreendido aqui, não é? Ser uma pessoa impaciente, que não conclui as coisas. A ira, o orgulho. No versículo 9, ele diz, não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. A impaciência, o orgulho, a ira são repreendidos aqui como algo totalmente inapropriado para uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa salva. Por quê? Bem, porque se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram. A velha ira, a velha impaciência, o velho orgulho deve ser deixado para trás. Assim, ninguém pode se justificar hoje dizendo, eu sou uma pessoa de pavio curto, eu sou assim, sabe? Olha, eu sou uma pessoa de pavio curto. Não, você não é, se você é um crente. Não se justifica uma atitude errada hoje com um traço da personalidade da velha vida. Eu era orgulhoso, sou orgulhoso disso, daqui. Não, nós somos novas criaturas, queridos irmãos. Novas criaturas em Cristo Jesus. E assim, impaciência dessa natureza, orgulho e ira, não são frutos produzidos pelo Espírito, mas frutos produzidos pela carne. Bem, mas talvez alguém pergunte, não diz Efésios 4, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Bom, realmente, de fato, mas veja, essa aqui não é uma ira carnal, por causa do orgulho, essa é uma ira santa. E todo crente irá se irar ao ver a opressão, a mentira, a injustiça, não é? Uma ira se levanta dentro de nós. É uma ira justa. Assim irai-vos, porque nós temos um senso novo de justiça. Mas o texto não termina por aí. Ele diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que ele quer dizer? Que esta ira justa, embora não seja um pecado, ela pode se tornar pecaminosa se você deixar o sol se pôr sobre ela. Em outras palavras, você se irou com a atitude desse político iníquo, desonesto, algo que foi feito que atingiu tantas pessoas, ou aquilo mais, uma ira justa se levantou. Isso não foi pecado, foi uma ira justa. Mas se você deixar o sol se pôr, se você levar isso para o dia de amanhã, no teu coração, isso tornará amargura e um pecado. Então, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre esta ira justa. Entregue ao Senhor, lance na mão do Senhor, siga em frente. Isso não deve permanecer em nós. E esse é o significado aqui. Versículo 10, e nós corremos então para o final aqui. Ele diz, nunca digas porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Bem, é claro que não provém, e nós podemos ir ao fim, ao resumo do raciocínio. Se uma pessoa é salva, ela não pode dizer, meus dias passados foram melhor do que os dias atuais. Claro que não, os meus dias passados foram de pecados, de autoindulgência. Hoje eu tenho dificuldades e aflições neste mundo, mas eu tenho Cristo. Eu tenho a esperança e a certeza de vida eterna. Eu tenho a promessa do Senhor Jesus Cristo. Não é sábio, nunca é sábio para um crente dizer, os dias passados foram melhores. Não. Hoje, mais perto da eternidade do que ontem. Hoje, mais sábio do que ontem. Hoje, mais maduros do que ontem. Hoje, mais respostas de oração do que ontem.
Assim nós não podemos dizer isso. Preferi os dias antigos antes da minha conversão, no lugar do tempo presente, por mais aflição que haja, de maneira alguma. Preferir o tempo antigo do que o tempo presente em que eu fui chamado por Deus para o seu serviço, embora com provações e dificuldades, de maneira alguma. Não é sábio dizer tal coisa. E não é sábio porque nós estamos errando, nós estamos olhando para trás, quando nós deveríamos olhar para as coisas que o ouvido não ouviram, olho ainda não viu, que estão preparadas pelo Senhor para nós. É assim que nós devemos olhar. Versículo 11 e 12. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveitos que veem o sol, porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Bem, nesse versículo, Salomão segue exaltando a sabedoria. É que nós podemos fazer um contraste entre sabedoria e poder, sabedoria e dinheiro. Bem, pensa sobre o grande poder das riquezas, bens. O que a riqueza não pode fazer? Bem, ela não adquire salvação para nós, ponto final. Salmo 49, 6 a 7, a salvação de uma alma é muito preciosa. O mundo inteiro não pode comprá-la, diz o salmista. Segundo, ela não pode, a riqueza transmite felicidade à mente, nem assegurar a saúde do corpo, lá em Lucas 12, 15, 2 Reis 5, 1. O que ela pode fazer? Bem, a riqueza pode defender o corpo contra a carência e a doença, pelo menos parcialmente. Não pode parar a enfermidade, por exemplo. Você não pode pagar alguém para pegar a tua enfermidade e sofrer em teu lugar. Impossível. A riqueza não pode fazer isso. Você vai ter que ir através dessa doença. Ela protege a mente da ignorância e do erro até certa extensão que o conhecimento permite. E ela pode proteger o coração, entre aspas, os sentimentos, não é, das ansiedades que brotam de causas materiais, algumas delas. Agora, veja o maior poder da sabedoria. Pode fazer as coisas que a riqueza não fazem, e sem a sabedoria a riqueza é de pouco uso, não é? Muitas vezes, mesmo sem riqueza, pode a sabedoria nos levar a evitar doenças do corpo. Ela pode, a sabedoria, efetivamente dissipar na mente a nuvem da ignorância e do erro. Ela pode ajudar a afastar completamente a ansiedade do coração e sustentar o coração e suportá-lo quando a ansiedade vier. E assim nós direcionamos o nosso coração pela sabedoria na palavra, com muito mais eficácia do que uma pessoa que tem dinheiro, mas não tem esta sabedoria e no momento da dificuldade não consegue conduzir a mente e os sentimentos. A sabedoria em sua forma mais elevada, qual é? Bem, ela é o temor do Senhor. Eclesiastes 12, 13. A sabedoria em sua forma mais elevada é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 2, 7. É a sabedoria que vem do alto. Tiago 3, 17. É a sabedoria que consiste em crer no Senhor Jesus Cristo, amar a Deus, viver no Espírito, andar em amor, seguir a santidade. Essa é a verdadeira sabedoria. E essa sabedoria, ela pode preservar a vida daquele que possui ela. Por quê? Porque esta sabedoria mais elevada do alto, ela dá vida à alma e ela concede à pessoa o dom de Deus, que é a vida eterna. Ela dá vida à mente, porque ela inunda a mente com a luz da verdade e da palavra de Deus. E ela dá vida ao corpo, porque essa sabedoria, quando ela é apreendida, segundo a promessa de Deus, ela dá vida, ou melhor, aumenta, assim por dizer, a duração de nossos dias. Primeiro porque a regra de saúde, primeiro, é temer a Deus, né? Guardar os seus mandamentos nos tira de muitos problemas. E lembre-se, esta sabedoria, na ressurreição dos salvos, nos dá a condição de imortalidade. Ela é superior e ela deve ser preferida a qualquer nome neste mundo, qualquer bom nome nesta vida e qualquer riqueza. Queridos irmãos, deixe-me terminar com estes versículos breves aqui, Mateus 25, 23. Estas palavras. Disse-lhe o seu Senhor, observe: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Por que estou lidando com isso?
Porque o texto de Eclesiastes começa com estas palavras: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Muito melhor, não é? Ouvir essas palavras do Senhor Jesus: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É muito melhor ter este sentimento no coração de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate. O bom combate, querido, é o combate digno. O bom, o verdadeiro no grego. O combate, aquele combate da santificação, do serviço do Senhor. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Não coloquei a fé de lado. Eu mantive a fé até o final. Eu guardei ela. Eu acabei a carreira guardando a fé. Então essas palavras do Senhor Jesus em Apocalipse 2, versículo 17. Apocalipse 2, 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, nós estamos falando sobre um bom nome, não é? Ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Oh, esse nome é um nome que representa a obra do Senhor Jesus Cristo em nossa vida e a nossa resposta às moções do Espírito para amar mais o Senhor, viver mais para Ele, servi-lo mais. De tudo isso, espremido em um sumo vai sair um nome da nossa vida para o Senhor, assim por dizer. E um nome que só nós conhecemos, dado por Cristo. Qual será o teu nome? Um bom nome, um servo fiel, uma mulher santa, um homem dedicado, um homem sacrificial, uma mulher cheia de alegria, uma mulher cheia de paz, um homem que regozija, valente do Senhor, santo para o Senhor, amigo de Deus. Qual será o teu nome, querido irmão? Que o Senhor aplique e abençoe esta palavra ao nosso coração. Somos cristãos, somos de Cristo.